Tá uma maravilha. São tentativas para reduzir o problema. Eu vou lá ver. De dentro da empresa, outros 400 grevistas. Desde 88, o único gol do jogo saiu dos pés de Rodrigo. Múltipla, ágil, superficial, entediante, apaixonante. São palavras entre as muitas usadas para se referir a esse veículo aqui, a televisão. Aviões norte-americanos, britânicos, sauditas, kuwaitianos e franceses fazem mais de 750 voos contra alvos estratégicos. A Força Naval Americana também participa da ação lançando mísseis Tomahawk. Um simples eletrodoméstico ou um meio de comunicação poderoso? A televisão é o principal meio de informação e entretenimento das pessoas. Não apenas diverte ou transmite notícias, mas forma maneiras de ver o mundo, e em especial a das crianças. E como o assunto é educar crianças, chegamos à escola. Educar crianças é ajudá-las a ter um lugar no mundo. É fazê-las aprender a viver na sociedade em que nasceram. E para começar, é preciso ajudá-las a conhecer este mundo. Como? Olhando ao nosso redor. O meio social onde vivemos é a referência imediata para qualquer pessoa, sobretudo para as crianças. E a televisão faz parte desse meio. Ligada nas casas ou nas vitrines de lojas, ela funciona como uma janela para o mundo. Um mundo distante, inatingível a olho nu. Mundo que acontece em outras partes da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. O poder que a telinha tem de fascinar é indiscutível. Esta fotografia mostra os habitantes de uma cidadezinha do interior do Piauí vendo uma televisão pela primeira vez. Através dela, eles passaram a saber fatos acontecidos em outros continentes, quase no mesmo instante em que aconteceram. Esses exemplos mostram como a televisão hoje é um dos instrumentos mais presentes na formação e na educação das pessoas. Para o professor, ela é um instrumento com possibilidades infinitas. É preciso integrar a programação da TV no dia a dia da sala de aula. A maioria das crianças que estão hoje na escola tem um aparelho de televisão em casa e assistem diariamente à programação que os diferentes canais apresentam. E para aqueles que não têm TV em casa, existe o aparelho da escola. Nós agora vamos fazer uma atividade que vocês costumam gostar muito, que é uma atividade em grupo, e vamos escrever sobre os dois personagens que nós discutimos ainda há pouco, que foi o Carlos e a Joia. Tá certo? Então tá. O pessoal desta classe levou a seguinte tarefa para casa: assistir o capítulo de uma novela, e agora estão em atividade de produção de texto a partir do que assistiram. Rodrigo, você poderia ler pra gente o que o grupinho de vocês escreveu? Pode. A Joyce é uma adolescente que espera um bebê. Mas atenção, é preciso ficar atento a um aspecto da televisão. A rapidez com que as informações surgem na televisão é a mesma com que somem. A tragédia de hoje é trocada pelo futebol de amanhã. As notícias chegam com força, mas logo são superadas por outras mais recentes. Fatos importantes, como vidas humanas sacrificadas em guerras, não podem ser esquecidos por causa de uma vitória numa pista de corrida. Nessas imagens, o que se vê não são atores, são soldados de verdade, filmados durante uma batalha da Segunda Guerra. Essas outras são de um filme de ficção sobre a Segunda Guerra Mundial. Aqui, as pessoas não morrem de verdade, são atores e apenas fingem. Será que reagimos de maneira diferente ao vermos agora essas imagens? Ou já nos acostumamos
e vemos tudo como se fosse um filme. Em 1992, acompanhamos a Guerra do Golfo como se fosse um jogo de videogame, sem percebermos que suas vítimas eram pessoas reais. Será que quando assistimos a esse tipo de matéria, hoje, não reagimos também como quem apenas assiste a um filme? É importante que o professor seja um espectador crítico. E é fundamental mostrar às crianças que determinadas coisas são ficção, são de mentira e outras são factuais. O professor pode acompanhar a programação das emissoras pelos jornais e gravar programas no aparelho videocassete da sua escola. É simples, basta dar uma olhada no manual do seu vídeo e experimentar. Bom, não? Mas não para por aqui. Existe ainda a possibilidade de a escola alugar uma fita. Isso mesmo, alugar um filme em uma locadora. Os alunos podem assistir na escola a um filme como A Guerra do Fogo, que procura retratar como era a vida dos homens primitivos na época em que ainda aprendiam a dominar o fogo. Como será que as crianças reagiriam? Não seria uma ótima maneira de despertar sua curiosidade pelo tema ou de ampliar as informações que já têm? Eh bien, prêtez, Fouquier! Ai-je dit que j'avais terminé? Si vous espérez vous adresser au public, sachez que la loi l'interdit. Le tribunal, c'est moi qui l'ai fait instituer. Alors, je veux bien le connaître. Bien. Vous avez la parole. Pour la dernière Exemplos existem para todas as áreas. Filmes históricos sobre os mais variados temas, como a Revolução Francesa, a escravidão no Brasil. Se você achar que o filme é muito comprido para os seus alunos, selecione um trecho, passe somente uma parte e converse com eles sobre o que viram. O professor deve sempre selecionar antes o que pretende mostrar em classe. Afinal, podemos até não concordar com os conteúdos transmitidos por alguns destes filmes, mas sua capacidade de despertar o interesse e estimular o debate é indiscutível. O filme pode até não ser tão bom, mas às vezes o cenário é. Prefiro ser conhecido como Rei Fujão do que como Rei Morto. Ai, graças a Deus, que tenho poucos filhos que lleven tu sangre. A realização de novelas ou filmes históricos exigem pesquisas de época minuciosas. Carla Camurati, diretora do filme Carlota Joaquina, explica esse trabalho. Bom, a gente sempre começa, né, qualquer trabalho, principalmente um filme de época, com uma pesquisa. E assim, eu coincidentemente estava fora do Brasil quando eu optei por esse período da história do Brasil. Eu estava na Espanha. Então foi legal porque eu pude não só ir na Biblioteca Nacional de Madrid, como depois, como a Espanha é pertinho de Portugal, eu aproveitei, já fui a Portugal, aí eu fui na Biblioteca Nacional de Lisboa, fui na Torre do Tombo, conheci o Palácio de Queluz, depois vim para o Brasil e continuei aqui, que foi na Biblioteca Nacional da gente, aqui no Rio de Janeiro, no Museu de Petrópolis, e fora todos os livros que eu tenho aqui, ainda tem parte em casa. Deixei um figurino da Carlotinha, quando ela vai para o casamento, quer dizer, assim, quando ela já está em Portugal, é como se fosse o jantar de casamento dela. O meu filme, ele tem o contorno da época. O que eu quero dizer com contorno? Absolutamente tudo que você vê dentro do filme, em linhas gerais, como se fosse um desenho, um contorno, as anquinhas, que era o que na época se usava, a peruca, que na época tinha essa forma, mas não o realismo. Por que eu queria que fosse feito assim? Porque é quase como se a gente, como a história ela se passa na imaginação da menina que está ouvindo a história, Yolanda, eu não queria que ela fosse realista, eu queria que ela tivesse a forma, mas não o detalhe realista, dizer assim, o tecido tal na época, em 1785, não existia, você só poderia fazer com tecido X. Esse tipo de coisa eu procurei cortar. E eu acho que para isso a pesquisa é importante, porque você só pode alterar alguma coisa se você sabe o que é. Então, para que a forma, para que a gente pudesse brincar e fazer a jaqueta de Dom Pedro I de couro, a forma teria que estar correta. E é isso que eu fiz. Não se trata de abandonar o texto didático. Ele deve fazer parte do dia a dia de sala de aula. O que sugerimos é o uso de outros recursos didáticos. Filmes ou programas de televisão em geral podem também ser instrumentos didáticos de grande utilidade.
Documentários científicos podem ser melhores e mais atualizados do que muitos livros, pois, em geral, quando um livro é publicado, muita coisa já foi descoberta. Uma minissérie como Agosto, produzida e transmitida pela Rede Globo, pode proporcionar exercícios interessantes. A história se passa na época do suicídio do presidente Getúlio Vargas, em agosto de 1954. Eu sou do gabinete do chefe de polícia. Os peritos já chegaram. Estão lá dentro. Após assistirem trechos e conversarem sobre o conteúdo, os alunos podem entrevistar pessoas da família ou conhecidas que viveram a época. Perguntariam coisas como o que elas lembram, que fato mais marcou, o que estavam fazendo naquele tempo, etc. Tudo isso são exemplos, apenas exemplos. A televisão pode ser usada como ferramenta de ensino das mais variadas maneiras. Você escolhe, você inventa. O que importa é ter em mente a riqueza de sua programação em conteúdos, em informações e o que isto pode ampliar o universo de uma sala de aula. Dos micróbios ao espaço sideral, tudo cabe dentro disto aqui. É só ligar.